Beleza, galera? Tranquilo? Cara, eu tava fazendo meu devocional esses dias e eu tava vendo como é muito louco, né? A gente tem vivido uma, uma igreja muito comportamental, né? As pessoas estão sempre procurando o comportamento ideal para encaixar quem é quem. Então, tem o jeito de falar, o jeito de cantar, o jeito de pregar, a música que é, o jeito de se vestir. E isso faz parte, em partes, de todo o contexto, mas ele não é o principal, né? Então, tem um tempo que eu não respondo perguntas, não porque eu não quero, as pessoas também não me perguntam muito sobre isso, mas é o sim ou não. Posso fazer tatuagem? Posso transar com meu namorado antes do casamento? Posso morar junto, casar depois? Posso? Então, é um monte de sim ou não, porque as pessoas elas ainda não entenderam que o evangelho não se resume a sim ou não e nem a um conjunto de regras, ele é um conjunto de questionamentos. Então ele está sempre perguntando alguma coisa pra gente ao invés de falar sim ou não, pode ou não pode. É óbvio que existem verdades absolutas no evangelho, existem coisas que já estão prefixadas, mas em geral a nossa vida ela permeia por muitos outros lados que não foram abordados de maneira direta ali. A gente precisa entender qual é a nossa identidade, qual é a nossa essência. O que a gente é? Porque senão a gente fica simplesmente flutuando dentro de um contexto onde é sim ou é não, pode ou não pode, sem se lembrar que o importante de fato é a essência e a identidade que a gente tem. Gosto muito do texto quando Jesus ele vai chamar ali os primeiros discípulos, Mateus, Pedro, seus irmãos ali, os pescadores, e ele vai trocar uma ideia com eles, e no final Jesus fala algo muito importante, ele fala assim, ó, eu vou transformar vocês em pescadores de homem. E é muito louco porque é natural a gente pegar e fazer uma analogia dentro daquilo que a gente conhece, né? Então, poderia Jesus falar assim, ó, eu vou transformar vocês em carpinteiros de homem, porque é o que Jesus era. E como ele era isso, era muito mais fácil ele fazer. E essa analogia faz sentido, né? Só que o lance era que Jesus não estava tentando mostrar para eles que eles tinham que mudar o comportamento social deles somente. Aquilo era um reflexo de quem eles eram. O comportamento social daqueles homens, o entendimento de sociedade deles, era de pescador. Eram pescadores, tinham ali a sua própria empresa de pesca, vendiam os peixes ali diariamente. Jesus não estava muito preocupado qual que era o tipo de relacionamento social que eles tinham, mas quem eles se tornariam, qual que era o fruto e produto daquilo que eles vão ser. Então a gente está falando de fato de uma essência, de uma identidade transformada, de um caráter renovado por Jesus e não de um comportamento adotado a partir de uma mudança de ambiente. Não sei se ficou complexo para você entender, mas é exatamente isso. Qual que é o nosso problema e é o problema, por exemplo, com os gays? O pessoal do LGBTQIA+, né? A gente, normalmente, os cristãos estão olhando isso por um aspecto de comportamento. Né? A gente está olhando o comportamento. Aquele comportamento não é adequado para que a gente entenda dentro daquilo que a gente tem como premissa bíblica. E é fato, cara. Como comportamento está errado. Mas aquelas pessoas, né, que estão inseridas nesse contexto, eles entendem isso como identidade. E olha que louco. Então a gente quer que eles mudem um comportamento sem entender que eles entendem isso como identidade. E isso não casa. Na hora que a gente começa a trabalhar, eu gosto muito da Andrea Vargas, que é uma missionária muito inteligente, ela consegue dar esse contexto muito bem, porque a gente está tentando colocar as pessoas e deseja que elas mudem sua orientação sexual, mudem aquilo que a gente acredita que está errado, como um comportamento. Mas algo que a gente não entende é que a gente não está aqui para mudar o comportamento, a gente está aqui para mudar a essência. E o comportamento muda quando a essência muda. O comportamento muda quando a estrutura interna muda. O comportamento muda quando eu nasço de novo em Cristo. Então, essa é uma loucura que a gente tem que entender. Então, cara, se você tá
tá aí brigando com alguém, querendo que alguém mude de fato, ou até você mesmo, você está precisando mudar, quero te dar uma dica preciosa. Para de querer fazer as coisas pela tua força, se movimentar do jeito que você quer e começa a buscar a essência. A nossa essência está em Jesus, a nossa essência está em Cristo, a nossa essência está no Espírito Santo. Se a gente busca essa essência, a gente tem grandes chances de as coisas darem certo. Então, sai do comportamental e vai para a essência. Fechou? Tamo junto. Jesus dia a dia aí.